Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quem está com frio aí? Está com frio? Então você faz assim, ó. Você pega a tua Bíblia e coloca no seu coração, assim, no seu peito, assim, ó. Cadê a Bíblia? Quem tem Bíblia aqui? Quem trouxe a Bíblia? Coloca no peito, assim, ó. Daí você fecha os seus olhos e fala assim, ó. Senhor, aquece o meu coração com a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1. Versículo... Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Atos 19. Amém? Todos acharam? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, que é um Deus que se faz presente aqui, esteja, Senhor Deus, falando aos nossos corações, ó Pai. Aqueça o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra. A Tua palavra, Deus, ela transforma, ela é agente de transformação em nossas vidas. Impacta, Senhor Deus, o nosso ser. Que a gente saia daqui essa noite, Deus, reflexivo, pensando em nossas vidas, naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, lançada através dos meus lábios, seja uma seta, Senhor, uma flecha no coração desses irmãos, para que haja cura, haja transformação, haja liberdade, em nome de Jesus, ó Pai. Capacita-me para proclamar Tua palavra através do Teu Santo Espírito, Senhor. E Deus, e toda ação do inimigo em tentar roubar essa palavra, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, qual que é o tema? Nós temos lá no nosso data show, marcas de uma igreja que faz a diferença. Nós estamos construindo juntos um pensamento sobre as marcas de uma igreja que uma igreja deve ter para fazer a diferença. Nós vimos já alguns domingos atrás que a primeira marca é a centralidade na palavra. Lembra daquele guindaste? Tem um guindaste, lá no peso do guindaste, a palavra é a centralidade da vida do crente. Ela é que transforma, ela é o agente de transformação, certo? E domingo passado, pode passar, Lucas, por favor. Nós estamos construindo juntos. E domingo passado nós falamos sobre a segunda marca, que é a amplitude na visão. Nós vimos que precisamos ter cuidado com a nossa visão. Tome cuidado. Porque a visão que você tem de você mesmo influenciará a visão que você tem de Deus. Falei sobre domingo passado sobre aquela frase, está ali, vocês podem ver, que a relevância e a influência do cristão está grandemente condicionada à visão que essa pessoa possui de Deus, de si mesma e de sua missão. Muitas vezes nós não nos enxergamos bem, e por isso não enxergamos Deus bem. Claramente. Precisamos pedir para Deus clareza sobre isso. E eu preciso fazer uma ressalva. Domingo passado, eu falei que Paulo fundou uma igreja em apenas 3 semanas. Alguém corrigiu? Alguém viu que eu estava errado? Ninguém, né, irmãos? Cadê os crentes de Bereia? Tem que ler a palavra. Por isso que eu falei para vocês, marca no papel, anota, costuma pegar a canetinha, anotar no papel o sermão, porque sempre tem alguma coisa que você pode ajudar o pastor. Na verdade, meus irmãos, Paulo fundou a igreja de Éfeso num período de 2 anos, não 3 semanas. Foram 2 anos pregando e explicando, explanando a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos ver como isso aconteceu. O apóstolo Paulo, ele fez muitas coisas certas. Ele fez muitos gols de placa.
muitas jogadas bonitas para que o evangelho chegasse nessa cidade. Nós vimos que Éfeso era uma cidade extremamente fechada, uma cidade extremamente coesa na sua política, no seu turismo, na sua religião, fechada com a religião de Artemis, a deusa Artemis, a deusa dos gregos, né? Conhecido também em Atos como a deusa Diana. E nós vimos que essa era impossível aos olhos humanos, que o cristianismo fosse instalado nessa cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso girava em torno de religiões pagãs, a qual o povo frequentava muito. Lembro-me que eu falei que na época antiga de Éfeso, lá antigamente, essa religião era a maior religião daquela época, né? E além disso, do culto à deusa Diana, existia o culto ao imperador e outros cultos pagãos. Então, aos olhos humanos, era praticamente impossível que o evangelho entrasse nessa cidade. E nós vimos o que o evangelho fez, né? Como o poder de Deus se manifestou através da vida do apóstolo Paulo, e como essa cidade ela foi alcançada, foi desestruturada pelo evangelho do Senhor. Então vamos ver alguns momentos. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante coisa, tá? Tá ali também, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai ser legal também, tá bom? Vamos ver então os melhores momentos do apóstolo Paulo durante esses 2 anos dentro dessa igreja, dentro dessa cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 8. Tá? Acompanhe comigo. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Aqui começa então a história de Paulo quando chega na igreja de Éfeso. Paulo prega nas sinagogas, ele começa a ir nas sinagogas e começa a pregar a palavra do Senhor, e alguns judeus da sinagoga se convencem que Jesus Cristo é o Messias, que o Cristo, ele é o Filho de Deus, e se rendem à verdade do Evangelho, e esses judeus se rendem à vida e à missão de Jesus e se tornam discípulos de Cristo. Outros não se convencem. Se você ler o texto mais para frente, vocês vão ver no Atos 19, do 9b a 10, diz o seguinte: mas alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão. E Paulo se retirou deles. O caminho foi o nome dado aos cristãos, quando os cristãos chegaram em Éfeso, e em vez de falar aos discípulos, falavam aqueles do caminho. Então veja aqui, meus irmãos, que muitas vezes temos a falsa impressão que quando vamos falar de Jesus para as pessoas, todas as pessoas vão receber de braços abertos. Ai, que legal, está falando de Jesus para mim. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não vão receber de bom grado o que você está falando. As pessoas não vão receber de bom grado a palavra que você está trazendo de bom ânimo a ela através de Cristo Jesus. Muitas vezes a gente acha que vamos falar de Jesus para alguém e as pessoas vão sair sorridentes. Eu lembro uma vez que eu saí evangelizar e eu estava com um folhetinho na mão e eu entreguei o folhetinho assim para uma menina e falei assim: olha, Jesus te ama.
ela pegou aquele folhetinho na minha frente e fez assim, ó, e jogou no chão. Eu falei, nossa. Na hora eu fiquei com vontade de né? Mas nem todo mundo recebe. Nem todo mundo quer receber essa palavra de Deus, né? Mas acompanhem comigo. O que o apóstolo Paulo fez? Né? Ele falou do evangelho, começou a pregar, algumas pessoas não quiseram e começaram a se levantar contra ele. Lá no versículo 9, parte B, até o 10, diz o seguinte: e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Então Paulo, meus irmãos, ele se retira da sinagoga, e alguns teólogos dizem que, bem possivelmente, o apóstolo Paulo, ele alugou essa escola de tirano. Tirano era o nome de uma pessoa, ou denominava da onde a pessoa vinha, tá? Não era de tirano de tirania. Era o nome de uma pessoa, ou alguém que era de Tirano, da cidade de Tiro. E ele alugou, então, essa escola no período onde, olha a inteligência de Paulo, no período onde o calor era mais forte durante o dia, provavelmente das 11 da manhã às 3 horas da tarde. Paulo aluga essa escola, momento em que os trabalhadores paravam de trabalhar e procuravam alguma sombra para descansar, para esperar o sol baixar. E então Paulo, ele aluga esse local onde as pessoas se deslocavam até esse local nas horas quentes dos dias, e assim ele passava a ensinar diariamente todas as pessoas. E isso durou, meus irmãos, durante 2 anos. O texto diz que não só os moradores de Éfeso escutaram ou ouviram a palavra de Deus, mas todos os judeus, todos os gregos que viviam na província da Ásia. Olha só a esperteza de Paulo. Por que aconteceu isso? Primeiramente porque a cidade de Éfeso, nós vimos já que era um lugar onde muitas pessoas vinham de tempos em tempos passear, né? Vinham de várias regiões da Ásia, vinham visitar Éfeso por conta do templo da Diana. Muitos vinham fazer negócios na cidade. Era uma cidade que tinha muito comércio, muito aquecido. Muitos vinham comprar, outros vinham vender, visitar parentes. Alguns vinham frequentar os seus banhos. Provavelmente Éfeso tinha lugares onde havia águas termais. Alguns vinham assistir jogos nos estádios, se divertir com peças de teatro e adorar a grande Deus. Então era uma cidade que vinha muita gente de muito lugar. E o apóstolo Paulo não era nem um pouco bobo, meus irmãos. Ele tinha uma estratégia em sua mente, ele tinha uma visão do que ele queria. Ele vai a uma cidade que ele sabe que através dela toda uma região vai ser impactada. Os turistas que vinham adorar a deusa Diana, eles eram impactados pela palavra de Deus de tal forma que, quando voltavam para os seus lares, para as suas cidades, compartilhavam com as suas casas, compartilhavam esse evangelho com os seus amigos de trabalho. E por isso muitas igrejas iam sendo fundadas em toda a Ásia. Existiam igrejas que foram fundados na região da Ásia Menor, a qual o apóstolo Paulo e a sua equipe nunca tiveram nessa cidade. Nunca passaram por ela. E várias igrejas estavam sendo fundadas. Mas eram pessoas que foram igrejas plantadas por pessoas que saíam de Éfeso, ouvindo a palavra de Deus. Olha só que interessante. Paulo, então, ele vai até uma cidade, e essa cidade, ele prega nessa cidade, e vários visitantes que estavam ali saem dali e começam igrejas cristãs em outras cidades. E a cidade a qual o evangelho era impossível, nós vimos, né, a cidade de Éfeso, que era impossível entrar o evangelho, não só vê o evangelho crescer, mas também ela se torna a cidade pela qual o evangelho é enviado a todas as regiões. Isso é tremendo, isso é poder de Deus. Continue comigo, versículo 18 e o versículo 19. E muitos dos que tinham crido
vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. A feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Em algumas traduções diz, em vez de muitos, grande número, né? Sabe aquelas pessoas, irmãos, que dizem que não estão preocupadas com o número, mas estão preocupadas com a qualidade? Já viu as pessoas falar isso? Eu estou preocupada com a qualidade, não com números. O que elas não sabem, meus irmãos, é que quando o evangelho é pregado de uma forma com autoridade e com relevância, as pessoas se convertem. As pessoas começam a buscar a Deus e têm as suas vidas mudadas. A palavra do Senhor diz que grande número, que muitos que tiveram contato com essa palavra, muitos que tiveram contato com o ocultismo, haviam se convertido. Imagina, meus irmãos, a confusão que estava em Éfeso, na cidade de Éfeso. Homens e mulheres que praticavam o ocultismo, homens e mulheres que eram seguidores da Diana, homens e mulheres que viviam uma vida desprezível, homens e mulheres que cultuavam o imperador. Eles publicamente juntam os seus livros de ocultismo e queimam em praça pública, diante dos seus amigos do trabalho, diante dos seus amigos da faculdade, diante da sua família, diante das pessoas que os conheciam. A cidade entra numa revolução. O que era impossível se torna algo incrível, inacreditável. Meus irmãos, se fosse somar esse número, uma vez eu vi um comentário que esses livros somados juntos chegava a coisa de 1 milhão nos tempos de hoje. Era muito dinheiro. E as pessoas foram jogando fora aquilo, foram jogando tudo, porque eles tinham se comprometido com Cristo. Aqueles irmãos foram agentes de transformação na vida daquelas pessoas. O apóstolo Paulo foi um agente transformador na vida daquelas pessoas. E vamos continuar. Veja o versículo 23. Até o 25, parte A. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, porque fazia pratas de prata, nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse, até aí. Perceba que quando o evangelho começou a crescer, as pessoas começaram não mais a adorar a Diana, as pessoas começaram não mais a cultuar a deuses estranhos, a jogar os seus livros de ocultismo. A cidade começou a se revolucionar, alguém se levanta contra. Primeiro princípio, irmão, para a tua vida. Sempre que o evangelho entra na vida de alguém, ou de uma sociedade, ou uma revolução acontece na sua família, numa organização, numa empresa, numa universidade, numa denominação, através do evangelho, o resultado é perseguição. Sempre quando você se posicione diante de Deus e quer levar uma vida séria, sempre vai haver perseguição. E é isso que começa a acontecer em Éfeso. Um certo homem, Demétrio, se levanta. Por quê? Porque tem gente que não gosta de mudanças. Tem gente que não gosta de transformação. Quando as mudanças acontecem, essas pessoas perdem espaços. E a Bíblia diz que esse ourives, chamado Demétrio, sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é o símbolo de pessoas que ganham dinheiro em cima da religiosidade pagã. Pessoas que exploram a fé através de dinheiro, por conta de dinheiro. Que exploram a idolatria. Pessoas que ganham dinheiro em cima de ocultismo.
Mas quando essas pessoas começam a compreender que Jesus Cristo foi Ele que morreu na cruz, não foi apenas um rabi, um homem religioso, mas alguém que morreu por conta da humanidade decaída, as pessoas são libertas da religiosidade, as pessoas são libertas das crendices, elas deixam de ser enganadas, e elas são libertas da idolatria, do paganismo e de tudo aquilo. E Demétrio não gostou que isso aconteceu. Ele se levanta contra, porque ele ganhava dinheiro em cima disso. Verifica, versículo 25, parte B. Daí ele reúne toda a turba e diz: Senhores, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade. Ei, cara de pau, né? Nós ganhamos dinheiro daqui. Nós ganhamos dinheiro disso aqui, não podemos deixar acabar. E ele continua: E bem vedes que ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Demétrio, meus irmãos, ele faz uma reunião do sindicato. Eu acho que foi a primeira reunião do sindicato dos religiosos. Né? Ele foi lá e... Companheiro, vamos fazer uma reunião aqui que o negócio está feio para o nosso lado. Né? E ele começa a levantar uma turba. Sabe, meus irmãos? Está cheio de Demétrios por aí que exploram a nossa fé. É só você ligar a TV, você vai ver muitos Demétrios que pensam, essa é uma boa fonte de lucro. É só você ligar o rádio, é só você entrar na internet, você vai ver Demétrios explorando a fé do povo brasileiro. Está cheio de Demétrios. E ele se levanta e diz, opa, nós temos que fazer algo. O interessante, meus irmãos, é que esse texto de Atos, escrito por Lucas, ele foi escrito e divulgado quando muitas testemunhas oculares ainda eram vivas. E ninguém desmente esse texto. Não levantou ninguém para desmentir esse texto de Paulo. E quando Lucas escreveu sobre isso, as pessoas estavam vivas ainda. Por que ninguém desmentiu? Por dois motivos. Primeiro, porque os opositores, ninguém queria comentar e trazer mais atenção para aquilo que estava acontecendo em Éfeso. O negócio é assim, deixa quieto, porque o negócio está feio demais, se nós falar vai movimentar mais. E a segunda razão é porque o que estava acontecendo em Éfeso era real. O evangelho estava desestabilizando a religiosidade de Éfeso. O impossível estava acontecendo. O cristianismo entrou em Éfeso. Ele transformou vidas, ele desestabilizou a economia, a política, a religião dessa cidade. Meus irmãos, se Deus fez isso numa cidade que era impossível, você crê que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais na tua vida e através da tua vida? Você crê nisso? Deus pode fazer muito mais através de você. Por você e através de você. Você sabe, meus irmãos, às vezes nós tratamos Deus de uma forma muito engraçada. Nós cremos que Ele é um Deus todo-poderoso. Quem crê que Deus é todo-poderoso? Nós cremos que é um Deus todo-poderoso. Nós cremos que Ele faz infinitamente mais. Só que nós cremos que Ele faz infinitamente mais, que esse é um Deus que é disponível à minha vontade para cumprir os meus deleites apenas. Ai, pastor, para que falar isso? É só olhar para as nossas orações. As nossas orações dizem a verdade. Por exemplo, se Deus tivesse respondido essa semana todas as suas orações que você fez e faz nas últimas semanas, e fez durante as últimas semanas, o que teria acontecido com essa cidade de São José dos Pinhais? Se Deus respondesse a sua oração, o que teria acontecido com esse bairro?
Teria mudança? Teria tido pessoas que estão em drogas sendo libertas? Teria famílias sendo alcançadas? Sem medo de errar, meus irmãos, eu diria que nos últimos 7 dias, a maioria de nós, cristãos, oramos pedindo uma casa nova, um carro novo, um emprego melhor, saúde para a família, um marido, uma esposa, uma namorada, passar na prova, conseguir aquele aumento da empresa, aquela promoção que tanto a gente queria. Sabe o que é isso? Esse é o tamanho do nosso Deus. Um Deus que olha para o nosso umbigo. Paulo tinha uma visão, e a visão do Paulo não era para si, a visão de Paulo era para fora, para aqueles que precisavam de Deus. Um Deus que não tem poder para transformar estruturas, é muitas vezes o Deus que nós cremos. Um Deus que não tem poder para mudar a violência do nosso bairro. Um Deus que não tem poder para transformar a realidade e segurança nas nossas ruas. Esse é o Deus que muitas vezes nós cremos. Um Deus que não tem poder para extirpar a corrupção dos órgãos públicos. Um Deus que não tem poder para promover justiça entre os quais mais necessitam. Sabe por quê? Porque a nossa visão de Deus é uma visão pequena demais. É uma visão que só olha para os nossos próprios interesses. E não é isso que Deus quer dessa igreja, não é isso que Deus quer da minha vida, e não é isso que Deus quer da tua vida. O Deus do apóstolo Paulo, ele fez uma grande revolução na cidade de Éfeso. Uma grande revolução. Se você olhar no versículo 27, você vê que Demétrio se está preocupado que vai perder o seu emprego, e vai mesmo, e perdeu o seu emprego. E ele diz lá no versículo 27, olhem, não somente há um perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que a toda a Ásia e o mundo veneram. E foi exatamente isso que aconteceu em Éfeso. Exatamente. Queridos irmãos, se o evangelho do Senhor Jesus entrar na sociedade brasileira, tem muito charlatão que vai ficar na pior. Se o evangelho do Senhor Jesus entrar na política, tem muito lobista que vai perder seu emprego. Se o evangelho do Senhor Jesus entrar nos órgãos públicos, tem muitos fiscais que vão perder o seu emprego. Quando o evangelho entra na vida das pessoas e as transforma, quem vive e se alimenta das trevas, perde, sucumbe, cai, é destruído. No versículo 27, parte B, diz que a cidade de Éfeso estava centrada na religião do culto a Ártemis. Mas quando Paulo prega o evangelho, as pessoas são alcançadas. Há uma desestabilização na cidade geral. E o que acontece, meus irmãos? Demétrio leva 25 mil pessoas para esse estádio, gritando durante 2 horas, grande é a deusa de Diana, grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. Mas nada acontece. O evangelho conquista a cidade de Éfeso. E sabe por que isso aconteceu, meus irmãos? Isso aconteceu porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, agiu nessa cidade e desestabilizou a estrutura social, política e religiosa da cidade de Éfeso. E o Deus que fez infinitamente mais nessa cidade, é o Deus que pode fazer infinitamente mais nessa cidade, nesse bairro e através dessa igreja e através da sua vida. Eu tenho certeza disso. Esse é o nosso Deus. Isso não é... O que aconteceu ali é para toda geração. Inclusive essa geração que está ouvindo essa palavra hoje. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória da Igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. Guarde isso no seu coração. Qual é o tamanho do Deus que você está servindo? Semana que vem nós vamos
encerrar essa amplitude da visão. Vai ser... Daí passamos para outra marca. Então, não perca, semana que vem nós vamos fechar, né, certinho, amarrar certinho, para que você entenda como precisamos ter amplitude na visão. Amém? Deus abençoe, feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivenciarmos esse Deus tremendo que fez mudanças, ó Pai, gigantescas na vida daquela cidade de Éfeso. Senhor, o que o Senhor fez lá, o Senhor pode fazer aqui, através da minha vida, primeiramente na minha casa, na minha vida, na minha família, mas também, Deus, através de mim, nesse bairro, nessa igreja, na vida daquelas pessoas que precisam tanto do Senhor. E Deus, não faz isso só através de mim, Senhor, faz isso através dos meus irmãos, que meus irmãos sintam esse desejo, Senhor, esse desejo de alcançar pessoas, de ampliar suas visões, de crer que o impossível pode acontecer através da vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, esse é meu desejo, esse é meu pedido essa noite. Abençoa cada um, Deus, que está aqui, que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.